Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Olá, eu sou Raquel Gomes. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Esse programa vai ser um programa também em formato Drops, onde nós vamos conversar sobre a 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que aconteceu entre os dias 18 e 26 de janeiro. E a gente vai comentar um pouco sobre o processo de curadoria da mostra, sobre os filmes que foram assistidos, o que a gente recomenda, focando, claro, na presença feminina no cinema. E começando com a Camila, aqui da nossa equipe, que foi curadora de curtas-metragens da mostra. Então, Camila, conta um pouco para quem está ouvindo a gente como funciona o processo de curadoria, quais são os critérios que são levados em conta, quantos filmes vocês precisam assistir para afunilar, como é que funciona tudo isso? Isabel, é um processo muito intenso, porque a gente tem... Bom, para falar em primeiro lugar, né, que eu não fiz a curadoria sozinha, né, é uma equipe de curadores de curtas-metragens, eu divido essa curadoria com a Tatiana Carvalho Costa, que entrou esse ano, e o Pedro Maciel Guimarães, que já está há mais tempo nessa função aí na Mostra de Cinema de Tiradentes. Então, é um processo muito coletivo, de muita conversa. E esse ano a gente recebeu 806 curtas que foram inscritos, e a gente selecionou 78 curtas. E para você assistir 806 curtas num período de 2 meses, então você imagina que é um trabalho extremamente exaustivo. As inscrições começam no início de outubro e vai até o final de outubro, e a gente logo na primeira ou na segunda semana de outubro a gente já começa a receber os lotes, né, com as planilhas dos filmes já inscritos, e aí existe uma divisão desses curtas inscritos por 6 lotes, e existe uma divisão de visionamento desses curtas por duplas, né? Então, assim, o primeiro lote, quem vai assistir, eu e a Tati; o segundo, eu e o Pedro; o terceiro, a Tati e o Pedro. Então, fica essa divisão inicial, cada um fica com 4 lotes para assistir, e os outros 2 lotes, você assiste apenas os selecionados daquela outra dupla. Então, você acaba assistindo mais ou menos uns 600 curtas-metragens, por aí, né? E porque cada lote tem cerca de 150 curtas. Então, é um processo, de fato, que leva bastante tempo para você assistir, embora você tenha um prazo muito curto, né, de 2 meses. E aí a grade já foi montada no início de dezembro. E pensar em todas as sessões, né, porque não é só a sessão da Foco, que é competitiva, né, mas tem a sessão Panorama, que tem mais sessões, que é um apanhado do que o cinema contemporâneo brasileiro vem fazendo nos curtas-metragens. Aí tem sessões para praça, tem sessões só voltadas para o público jovem, tem as sessões de formação, que são filmes universitários, né, são curtas-metragens universitários, ou em escolas de formação de audiovisual. Tem até mostrinha, né, que é uma mostra específica para o público infantil, regional, mineira. Então, de fato, um apanhado bastante significativo da produção que a gente recebe. Nossa, que trabalheira mesmo, que volume de filmes para assistir, né, e dar conta. E quando vocês estão selecionando, quais são os critérios que vocês usam e como é que vocês fazem para se comunicar entre si, para ir conseguindo filtrar, assim, para pensar o que realmente se caracteriza para cada uma dessas mostras específicas? Como é que vocês fazem isso? Na planilha, a gente tem uma coluna em que cada curador pode fazer o seu comentário específico em relação àquele filme que ele assiste. E aí, nessa mesma coluna, você pode já indicar para mostras específicas. Então, se aquele filme cabe para o público infantil, aí você já deixa lá identificado, para facilitar no processo já de pré-seleção desses filmes e encaminhar eles para as mostras específicas, né? Mas já lá mesmo na planilha, a gente compartilha essa planilha como se fosse num Google Docs, sim, e vai sendo modificada de acordo com o que cada curador vai modificar. E aí aparecem lá os comentários, e isso já
cria uma predisposição já para um debate inicial, já que não dá para se fazer isso apenas no último dia de montagem da grade. Embora esse ano foi um processo diferente, que a gente levou mais ou menos uns 3 dias para montar a grade por completo. Então, por exemplo, as 3 sessões da Foco passaram por muita discussão. A gente passou um dia inteiro discutindo quais eram os filmes que iriam para a Foco. Algo que não aconteceu no ano anterior, né? No ano anterior, acho que o processo foi muito mais rápido, mais veloz. E esse ano a gente teve esse cuidado de já discutir logo no início, trazer esses comentários já para a planilha, rediscutir os filmes, inclusive reassistir os filmes na reta final, se fosse necessário. Então, é esse processo bastante cuidadoso com os filmes que chegam. E os critérios, eles passam pelo próprio visionamento dos filmes. Embora esse ano a gente fez algo diferente, né, dos anos anteriores, que a gente decidiu colocar no formulário de inscrição esses itens de declaração de gênero e de raça. É algo novo, Tiradentes não tinha isso. E em discussão com todos os curadores, não só os curadores de curtas, a gente achou melhor que esses dados viessem logo no formulário de inscrição. O que me parece que é um processo ainda muito novo, inclusive para os próprios realizadores, porque muitos desses realizadores não declararam nem raça nem gênero. E muitos deles também fizeram piadinhas, colocando, tipo, ser humano ou algo do tipo. Então, assim, é algo que os festivais já estão começando a fazer, é algo que foi discutido, inclusive, nos debates do Kinofórum. Teve um debate bastante interessante no Kinofórum para, né, incentivar que os festivais colocassem isso nos seus formulários de inscrição. E aí o Festival de Cinema de Brasília fez isso, a Semana de Cinema, que era a antiga Semana dos Realizadores, também fez isso no ano passado, e a Mostra de Cinema de Tiradentes também está cumprindo, né, essa função de trazer isso. O que a gente pretende fazer, que a gente já está discutindo, é que no próximo ano também seja incluído o item de sexualidade, porque no quesito de gênero, muitos colocaram sobre sexualidade, que não é a mesma coisa, né? Gênero e sexualidade são coisas diferentes. Então, houve uma confusão, inclusive por parte dos próprios realizadores, nessa declaração de gênero, o que dificultou muito a gente trazer dados muito precisos, né, de informações dos realizadores, porque muitos não declararam e muitos confundiram um dado com outro. E esses dados, por mais que haja essa dificuldade, né, de que nem todo mundo declarou da forma como foi pedido no formulário, mas vocês já chegaram a compilar para ver qual que foi o resultado em relação aos filmes que foram selecionados? Sim, a gente compilou, a Tatiana Carvalho Costa fez uma compilação entre os filmes inscritos, mas ela fez a compilação apenas de gênero e raça, exatamente, gênero e raça, e deu algumas informações assim de sexualidade que apareceram assim na planilha, e aí ela fez a contabilidade disso, e é isso, né? Foram 800 curtas inscritos e 206 curtas de realizadores negros ou pardos, né? O que representa mais ou menos 25% dos números inscritos, e essa proporção de 25%, ela está bem próxima dos curtas selecionados. Os curtas selecionados foram 78 curtas selecionados, mas são 90 realizadores, porque tem muito co-direção. Uhum. E a gente descobriu, né, na tabulação dessas informações, que 23% eram de realizadores negros ou pardos, né, incluindo homens e mulheres, né? Uhum. Então, assim, é uma proporção que é equivalente, o que normalmente acontece quando tem esses acidentes, né? Assim, 25% é pouco ainda, né? Mas isso, de certa forma, está refletido nos curtas que a gente selecionou também. É pouco se a gente pensar em termos de estatística do IBGE, que mais de 50% da população brasileira é negra ou parda, né? E em relação a gênero, tem esses dados também? Ou quantos por cento eram mulheres dirigindo os filmes?
De inscritos, isso não foi feito um mapeamento, mas de selecionados, sim, eu tenho esses dados. Então, posso dizer, assim, dos selecionados, né? 90 realizadores ao todo, aí foram 17 homens cis brancos, 13 mulheres cis brancas, 12 homens cis pretos e pardos e 5 mulheres cis pretas. E aí tem 4 realizadores pretos e pardos que não declararam gênero. Então, a gente não sabe qual é o gênero deles, assim. Mas, ao total, desses 12 homens cis pretos e pardos, 5 mulheres cis pretas e 4 pessoas que não declararam gênero, mas que são pretas e pardas, é 23%. Mas você vê uma incidência também bastante alta de mulheres cis brancas, né, realizando. E 2 dessas mulheres cis brancas estavam na competitiva, na Foco, que é a Jéssica Sandal, que é uma realizadora do Paraná, e a Hilda Lopes Pontes, que é uma realizadora da Bahia. E aí você vê uma mulher trans, que é a Júlia Caterine, né, que fez o Tifuchu, também na competitiva. E algo que nos chamou a atenção também nesse processo de seleção foi a participação de pessoas trans. Né? Você vê uma travesti parda que estava com um curta na praça, que é a Galba Gogoia, que inclusive ela participou de uma roda de debate bem interessante. O curta-metragem dela se chama Jéssica, que inclusive a atriz principal é uma travesti chamada Verônica Valentino, que tem uma relação muito forte aqui com o Ceará, com grupos de teatro aqui do Ceará. Você vai ver um curta realizado por um homem trans branco, que é o Ariel Nobre, que fez um curta na praça chamado Preciso Dizer Que Te Amo, e você vê uma mulher trans branca, que é a Júlia Catarina, que estava com um curta na Foco, né, o Tifutu. É bem interessante que vocês tenham feito essa ficha de inscrição colocando gênero e raça e etnia, porque isso facilita nesse sentido de mapear, né, qual que é o contexto dessas obras, qual que é o contexto de realização em geral do que está chegando até o festival, né, e também, de certa forma, pensar como que isso pode ser trabalhado no futuro, né. Sim, exatamente. Isso não quer dizer que vai ser o nosso critério de escolha, né, a princípio, porque o que vai ser principal vai ser o visionamento dos curtas, mas, claro, né, os curtas, eles são atravessados por essas questões e é isso que nos chama a atenção. E foi, por exemplo, o Jéssica, da Galba Gogoia, que é a realizadora travesti parda, nos atingiu de uma forma muito significativa, né? E descobrir que ela foi a única realizadora travesti que inscreveu filme nessa edição de Tiradentes, isso tornou o filme ainda mais significativo dentro do nosso processo de seleção. Muito bom. E, bom, a Raquel, ela estava em Tiradentes para fazer a cobertura mesmo do festival, né? E então, Raquel, falando especificamente sobre os filmes, né? Quais que tu assistiu que tu destacaria, assim, para quem tá ouvindo a gente? Então, em primeiro lugar, assim, eu queria dar os parabéns para Camila e para a equipe de curadoria de curtas e também para a equipe de curadoria de longas, né? Porque eu achei que foram filmes muito interessantes no geral. Trouxeram abordagens bastante diferenciadas sobre questões que a gente tem discutido muito. E o mais interessante, assim, uma relação muito forte mesmo com outras artes, assim. Tiradentes sempre tem disso, mas eu achei que nessa edição estava bastante forte mesmo, explícita, assim, essa relação, especialmente com o teatro e a performance, né? Muito porque o tema, né, o Corpus Adiante, também era um tema muito específico e muito ligado a às representações, né, das relações possíveis que se tem entre corpos, como que se representa, os espaços que eles ocupam. Então eu acho que tanto o teatro quanto a performance tem muito de corpo, né? Tem muito da presença corporal, e aí isso pulou assim aos olhos, era bem intenso assim. Em relação aos curtas, eu assisti os curtas da Mostra Foco, que é a mostra principal de curtas, competitiva. Também vi a primeira sessão da Mostra Foco Minas, com curtas mineiros, e
vi alguns acho que foi a primeira sessão da Corpus Adiante, que foi uma das sessões que eu mais amei, assim, que trouxe Louis, maravilhoso, esse curta-metragem da Denise Kelm. Tem também o Quebra-Mar, que é lindo, é um grupo de mulheres lésbicas cuidando uma da outra, fazendo músicas lindas, muita sororidade e resistência, assim, como grupo, sabe? E é um filme de muito amor, muito bonito mesmo. O Noir Blue, que eu já tinha visto antes, mas revi nessa sessão, e me emociona, porque a Ana Pia, ela faz um resgate da sua ancestralidade, né? Da cultura negra, de voltar à África e perceber as relações de África e Brasil e a própria identidade dela, isso tudo com muita dança e que é muito poético, assim. E na mostra Foco Minas, eu destaco A Cura do Rio, de Mariana Fagundes Azevedo, porque traz uma abordagem diferenciada para uma coisa que, infelizmente, a gente voltou a sofrer, que foi o rompimento de barragem, né? Esse filme, ele fala de um ritual xamânico de indígenas da etnia Krenak, não sei se fala assim, mas acho que sim. Uhum. Eles fazem a cura do Rio Doce, depois do rompimento da barragem de Mariana. E quando eu vi o filme, assim, já toca nessa questão muito forte para a gente aqui em Minas Gerais, principalmente, muito triste. E daí, em meio a Tiradentes, a gente teve a notícia do rompimento da barragem de Brumadinho, assim. Para mim foi muito tenso, porque eu tenho família morando lá. Graças a Deus, com a minha família não aconteceu nada, mas a gente tem eles têm os amigos deles, as pessoas que eles conhecem, então eu fiquei bastante abalada. E esse filme, ele toca bastante, assim, de uma forma lírica mesmo, nessa questão. Também Obreiras, da Ana Francis Gabriela Albuquerque e Isadora Machado, porque falam de mulheres que trabalham em construção civil. Isso foi para mim muito interessante. Uma delas, inclusive, é negra e faz faculdade de engenharia. E aí, só pelo percurso na faculdade dela, você já encontra alguns desafios, sabe? Ali, quando ela está subindo as escadas, você vê os pôsteres de formandos e são todos brancos, ou a grande maioria são brancos. Então, assim, nos detalhes. O Plano Controle, da Juliana Antunes, de Baronesa, que para mim é um dos favoritos. Tem viagem no tempo, tem política, tem também a questão da mídia, muito inventivo, assim, e ao mesmo tempo diverte. E também o Logo Após, da Ana Carolina Soares, que depois, né, de ter feito aquele incrível Estado Itinerante, ela volta com esse Logo Após, que, na minha opinião, ele opera de forma diferente, assim, porque ele é mais... Se aquele tinha uma explosão, né, de um corpo que precisava se libertar, nesse ele é mais contido. E ele fala sobre aborto, sobre principalmente quem tem o privilégio de poder fazer um aborto, né? E aí, da Mostra Foco, eu destaco, claro, a Júlia Catarina, maravilhosa. Eu amei o Tea for Two. Tem a Gilda Nomati, que é linda e que tá fazendo um papel que eu achei bem interessante, assim, que é essa cineasta que tá numa crise, e aí ela se vê envolvida meio que num triângulo amoroso entre duas mulheres. Uma dessas mulheres é a própria Júlia. A Júlia não só dirige, como escreve e atua, assim. E é muito bem feito, assim. A Júlia tem um domínio de mise-en-scène que eu acho bem interessante, sabe? E interessante também porque esse filme vai ser lançado comercialmente, e ele vai ser lançado comercialmente junto com Lembro Mais dos Corvos. E eu acho um grande ganho para o nosso cinema se lançar comercialmente, gente, para ela ser mulher trans, mas não só, sabe? Porque realmente são filmes grandiosos. E o Tea for Two, né? Eu adoro esse nome, Tea for Two. E é um dos meus favoritos da Mostra Foco também. E em relação aos longas, o que tu destaca? Olha, na Mostra Olhos Livres, eu destaco Raiz, do Davi Aguiar e Sabina Colares. Ele vai fazer ali uma mistura, né, de real com algo ficcional muito interessante. É um road movie, digamos assim,
pela realidade que foi escondida, assim, da gente, porque eu, pelo menos, eu não conhecia a história dos campos de concentração que existiram no Ceará em 1930. Isso tocou muito, assim, porque é quando você percebe o quanto da história do seu próprio país e pessoas que foram completamente dizimadas e que você não tem noção, sabe? Isso me deixa muito triste mesmo. Então, eu achei esse filme potente, assim, nesse sentido. E ele vai fazer esse percurso através de um personagem que está fazendo essa busca. Então, a busca ela é colocada, né, pro espectador. Assim, não é simplesmente o documentário trazendo ali as fotos e dados documentais, reais, mas ele mescla essa encenação também. Eu achei isso bem interessante. Também o Tragam Minha Cabeça, de Carmen, que para mim, assim, a Catarina Wallenstein, acho que é assim que fala o nome dela, né, Camila? É sim, Wallenstein. A Catarina Wallenstein tá, assim, incrível nesse filme. Eu acho, ela assina a direção junto com o Felipe Bragança e é a personagem principal. Tem também a Helena Inês. Helena Inês não precisa nem de apresentações. A Helena Inês é uma espécie de guia, uma espécie de mentora para ela. Ela é uma atriz que tenta reconstruir a personagem Carmen Miranda. Ela tenta representar a Carmen Miranda em si e para o mundo, e com todas as dificuldades disso, com todas as incoerências, e ao mesmo tempo falando muito do que é o Brasil, do que é samba, do que representa essa própria mistura brasileira que a gente tem aqui, numa personagem que tentou carregar isso, assim, como identidade, né? E claro, o Parque Oeste, que foi o ganhador do prêmio Carlos Reichenbach, entregue pelo Júri Jovem. O Parque Oeste é da Fabiana Assis, que falou também sobre algo que toca a gente, que é o ataque truculento do governo e da Polícia Militar de Goiânia em 2005 para destruir uma ocupação. E aí tem uma personagem que guia a gente por essa história, que é a Eronilde Nascimento, e ela me lembrou a Carmen Silva, do Aerohotel Cambridge, da Eliane Café, porque ela tem essa força, essa resistência, sabe? De conseguir lutar não só pela própria sobrevivência, mas também pela sobrevivência coletiva. Assim, ela tem um cuidado com as pessoas e ela vai contando do que ela corre atrás e tudo mais. São pessoas diferentes, mas se assemelham nessa luta mesmo pelo coletivo. E que, assim, para mim, como documentário, ele é mais tradicional mesmo, assim. Mas foi muito bem construído e eu acho que foi um prêmio merecido, até por essa questão também de trazer essas vozes, né, mais uma vez, de pessoas que são esquecidas pela mídia, né, são completamente apagadas pela mídia hegemônica, assim, que o filme, o cinema, ele dá a devida visibilidade, né, que precisa, assim. Então eu gostaria que esse filme também fosse lançado comercialmente e que ganhasse o mundo, assim. Da Mostra Aurora, eu destaco aí os dirigidos pelas mulheres Tremorier, de Ceará, da Helena Meirelles e Lívia de Paiva, também com um elenco feminino maravilhoso. É um filme bastante inventivo, eu gostei muito, porque ele é uma realidade distópica, um futuro distópico, mas que fala, obviamente, de questões que a gente discute hoje, questões políticas de agora, e também tem performance, dança, e tem algo que também foi forte em Tiradentes esse ano, que é a memória, a contação de história, personagem contando de fatos e situações que lhe aconteceram com seus companheiros, no caso as suas companheiras, que aqui é uma história de mulheres, e isso permite que você crie um outro filme também na sua cabeça, sabe? Essa contação de histórias é bem interessante. A Rainha Zinga chegou, da Júnia Torres e Isabel Cassimira Gasparino, que também fala de ancestralidade, como o Noir Blue, só que de uma forma, né, mais diferente, assim, porque vai fazer esse resgate do Congado, né, e é muito bonito o retorno que ela faz, o encontro com as suas origens, e que diz de origens de toda uma cultura, de todo o povo negro, assim, bem legal. E o meu favorito da Mostra Aurora é um filme de verão, de Josefati. Ele é um filme muito afetuoso, tem também um elenco lindo e você percebe a horizontalidade da produção, sabe?
Fala aí de jovens da periferia do Rio de Janeiro, o cotidiano deles, mas principalmente os sonhos que eles nutrem, assim, e cada um deles, você tem ali muito nítido, sabe? A pessoa que eles estão sendo, porque o filme é muito sincero com cada um, assim, dá o espaço para cada um fabular, cada um ser o que se é. Eu achei um filme bonito demais, além de ser inventivo, assim, porque utiliza de linguagens diferenciadas, né? Tipo, telas da internet. Tem uma passagem muito legal, uma sequência muito legal de um dos personagens cantando e numa câmera que é noturna. Então, assim, é uma subjetividade muito intensa, assim, de cada um deles. E tem a montadora maravilhosa que ganhou o prêmio Helena Inês nessa edição da Mostra Tiradentes, que é a Cristina Amaral. Né, tá aí há mais de 30 anos trabalhando como realizadora, montadora do nosso cinema, e fez um trabalho magnífico nesse filme de verão, e que eu achei o prêmio Helena Inês também merecidíssimo. Pena que ela não estava lá para receber, porque eu amo Cristina Amaral. O ano passado ela foi homenageada na Cineop, né, Mostra de Cinema de Ouro Preto, tive a oportunidade de entrevistá-la. Eu fiquei ainda mais apaixonada pela pessoa que ela é. Ela é ótima mesmo. Eu dividi com ela um debate em uma universidade aqui sobre a participação das mulheres no cinema e tudo. E ela trazendo essa experiência dela de montadora, com tantos anos de bagagem, ela é realmente incrível. E assim, como você mencionou, Raquel, a Cristina Amaral, então, levou o prêmio Helena Inês, né, de destaque feminino. E entre os filmes premiados, o único filme que foi dirigido por uma mulher foi o melhor longa-metragem pelo júri jovem da Mostra Olhos Livres, que foi Parque Oeste, da Fabiana Cis. A protagonista é uma mulher, né? A protagonista desse filme é a Eronilde Nascimento, né? Que fez parte da ocupação, né? A principal líder dessa ocupação, que foi bastante violenta, né? Em Goiás. Nossa, o filme, pra mim, ele é um filme de guerra. Porque, inclusive, tem essas imagens, né, de celular, de câmera amadora ali, e você fica tenso com o que acontece, porque você vê as pessoas completamente vulneráveis a um ataque, sabe, de guerra mesmo. Os policiais vindo pra cima, destruindo tudo, assim. E tem criança. Nossa, eu até arrepio quando falo, porque é intenso, é muito intenso. E a Eronilde é essa força, assim, porque depois do que aconteceu, ela consegue ajudar a reconstruir essa comunidade, ajudar as pessoas a tentarem reerguer a vida, né, novamente, assim. E os outros filmes premiados, né, o melhor longa-metragem do júri popular foi o Meu Nome é Daniel, do Daniel Gonçalves. O melhor curta-metragem do júri popular foi Negrume, do Diego Paulino. O melhor curta-metragem pelo júri da crítica, Mostra Foco, Caetana, de Caio Bernardo. E o melhor longa-metragem da Mostra Aurora pelo júri da crítica, Vermelha, de Getúlio Ribeiro. E ainda teve o prêmio Canal Brasil de Curtas, né? Também foi para Negrume, do Diego Paulino. E, bom, esse foi mais ou menos um resumo, né, da Mostra de Tiradentes desse ano. A gente espera que vocês tenham gostado dos comentários. A gente vai deixar os filmes citados listados na postagem do site para quem quiser consultar. E fora isso, qualquer comentário, sugestão, manda um e-mail para contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até o próximo programa. Obrigada, gente. Até mais. Gente, valeu demais. Até a próxima e vamos ver bastante cinema brasileiro que tá bom demais. Beijos.